Fala, meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e, claro, eventualmente, por que não, muito boa madrugada para você, fera! Então, hoje a gente vai conversar sobre os fenômenos ondulatórios. Vamos começar o nosso papo sobre os fenômenos ondulatórios. Vamos falar de reflexão e refração de ondas de modo geral e reflexão e refração de ondas numa corda, para que nós possamos analisar todos os parâmetros que influenciam o comportamento, que revelam para a gente o comportamento de uma onda. Bom, reflexão e refração você já estudou comigo em ótica geométrica, mas isso não impede de nós retomarmos através agora de um estudo com um viés ondulatório. Então, nós já sabemos que a reflexão de uma onda, de maneira geral, a gente estava acostumado com a reflexão da onda luminosa, a reflexão da luz, reflexão de uma onda eletromagnética. Agora a gente fala a reflexão de uma onda qualquer. A reflexão de uma onda é caracterizada quando esta onda incide em uma superfície, em uma interface de separação, e através da incidência a onda retorna para se propagar no mesmo meio de origem. Então, por exemplo, se você tomar o exemplo mais clássico, que é o exemplo da luz refletindo em um espelho plano, você vai ter a luz se propagando no ar, ela atinge o espelho plano, sofre reflexão e volta a se propagar no ar. Volta a se propagar no mesmo meio. Dessa forma, imagine que nós tenhamos, por exemplo, a luz, um raio de luz, que vai incidir em um espelho plano. E aqui, ó, a gente liga aquela canetinha laser, sai um raio de luz. Esse raio que atinge o espelho plano é o raio incidente. Naturalmente, esse cara sofre uma reflexão. Aqui eu tenho o raio de luz incidente e o raio de luz refletida, a luz incidente e a luz refletida. É claro que ao atingir uma superfície, uma interface de separação, ocorrem concomitantemente três fenômenos, isto é, ocorrem ao mesmo tempo, pelo menos três fenômenos com a luz, com uma onda eletromagnética, tá? Uma parte dela vai ser refletida, vai voltar ao meio de propagação. Uma parte dela pode ser refratada, mudar de meio, pode ser transmitida para o outro meio. E, por fim, uma parte dela será absorvida. Esses fenômenos acontecem ao mesmo tempo, nós separamos os fenômenos para que o estudo torne-se mais didático. Reflexão, refração, Wendel, e a absorção? Pois bem, em se tratando de uma luz, de uma onda eletromagnética, quando ela atinge uma superfície, a parte absorvida quase sempre é convertida em calor. Quase sempre é convertida em calor, que vai promover quase sempre variação, aumento de temperatura ou uma mudança de estado físico. E isso a gente estuda na termologia, especialmente na calorimetria, que já foi objeto de estudo nosso também. Então vamos embora. Características dessa onda incidente e, claro, da onda refletida. Primeira lei da reflexão. Primeira lei da reflexão. O raio de luz incidente, esse cara daqui, ó, o raio de luz incidente, o raio de luz refletida, esse outro cara aqui vermelho, e a normal, lembra que normal é sinônimo de perpendicular em física. Então, olha só, a normal, esse segmento tracejado de preto é perpendicular à interface de referência. O raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares, isto é, pertencem ao mesmo plano. Pertencem ao mesmo plano. Tá combinadinho? Massa. Segunda lei da reflexão. O raio incidente e o raio refletido têm a mesma inclinação, possuem a mesma inclinação.
Então, significa dizer que o ângulo de incidência entre o raio incidente e a normal, θ1, e o ângulo de reflexão entre o raio refletido e a normal, θ2, são iguais. Eles não têm a mesma inclinação. Então, primeira característica relevante identificada. Numa reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Nós temos que θ1 é igual a θ2. Se esse cara é 30, esse cara é 30. Se esse cara é 45, esse é 45. Se esse é 60, o outro também é 60. Sabemos também que a velocidade de uma onda é característica, a velocidade de uma onda é característica do meio no qual ela se propaga. Logo, se você está imaginando, no exemplo, um raio de luz atingindo um espelho plano e sofrendo reflexão, essa luz vinha se propagando no ar, refletiu, voltou a se propagar no ar. Está, portanto, no mesmo meio. Ora. Se está no mesmo meio, significa dizer que a velocidade V1 é igual à velocidade V2. As ondas incidente e refletida terão a mesma velocidade. E como já dissemos nas aulas, nos vídeos anteriores, nós sabemos que a frequência é a identidade da onda. É aquilo que faz ela ser quem ela é. Dessa maneira, dessa forma, pensemos um pouco. Se eu tinha um raio de luz incidindo e depois eu tenho um raio de luz refletido, a luz continua sendo a mesma após a reflexão. Portanto, sua frequência permanece constante. A frequência da radiação da onda incidente é igual à frequência da onda da radiação refletida. No entanto, velocidade, como nós sabemos, vou anotar aqui só para justificar o que está escrito ali, o que a gente vai escrever ali como propriedade importante, mas não é necessário fazer essa anotação. Velocidade é o produto da frequência pelo comprimento de onda. Ora, esse cara aqui do meio é constante, a frequência é constante. Logo, se eu altero a velocidade, eu altero também o comprimento de onda. Então, nós sabemos que se velocidade é igual, frequência é igual, esse cara é constante, a velocidade vai se manter a mesma, então o comprimento de onda também se mantém o mesmo. Mas se eu alterar a velocidade, com certeza eu vou alterar o comprimento de onda. A frequência é o fiel da balança, a frequência é a identidade da onda. Se a frequência permaneceu constante e eu alterar a velocidade, altero também o comprimento de onda. Ocorre que na reflexão nem velocidade nem frequência se alteram. Se a velocidade é constante, a frequência é constante, é claro que o comprimento de onda também será constante. Lambda1 é igual a lambda2. Aliás, você percebe aqui os comprimentos, ó, esses traços que você está vendo aqui, ó, no raio incidente e no raio refletido, representa, por exemplo, as frentes de onda, as cristas de uma onda e a distância entre dois pontos iguais e consecutivos, como, por exemplo, a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales consecutivos, revela o comprimento de onda. Então, ó, comprimento de onda antes e o comprimento de onda depois permanece o mesmo. Então, das características inclinação, velocidade, frequência e comprimento de onda, na reflexão, todas permanecem constantes, exceto o que nós físicos vamos chamar de fase de uma onda. Wendel, o que é uma fase de uma onda? No popular, porque o que me interessa é que você entenda, tá certo? No popular, a fase de uma onda é a característica espacial dela. Então, quando eu digo que uma onda, em determinado ponto, tem uma crista, isso é a fase dela. Se eu disser para você que de repente agora ela tem um vale, isso é a fase dela. O que seria uma inversão de fase? Ao invés de crista-vale, se fosse vale-crista. Sacou a ideia? Isso seria uma inversão de fase, a característica espacial da onda, tá certo? No popular, para você entender. Agora, imaginemos, para a gente poder falar sobre isso, a reflexão das ondas em cordas. Vamos começar analisando a reflexão das ondas em cordas com uma extremidade fixa. Peguei uma corda, amarrei num poste, amarrei rigidamente ela numa haste, por exemplo, tá aqui, ó, amarrada rigidamente na haste, e eu pego a outra extremidade, a extremidade livre, e promovo uma oscilação, promovo uma perturbação. Essa perturbação vai se propagar
ao longo do corpo da corda. Perceba que no cenário descrito, a onda, o pulso, melhor dizendo, se propaga com característica de crista. Tu concordas comigo? Isso quer dizer que cada ponto da corda que está imediatamente à frente do pulso é estimulado a sofrer uma subida. Tu concorda comigo? Cada ponto que está à frente dessa corda é estimulado pela energia que eu doei para a corda a subir, gerando essa característica de crista. Trate isso como um aplicativo. Tente ver esse pulso se movendo aqui, ó. Esse pulso se movendo pela corda. Então ele está empurrando a corda para cima, para ela sofrer esse desvio para cima, que elas têm a característica de crista. Quando essa energia, esse pulso atinge a extremidade fixa, o nó que eu amarrei na haste, haverá, pela terceira lei de Newton, ação e reação, uma reação de sentido oposto. Enquanto a corda vai agir sobre a haste, empurrando a haste de baixo para cima, para ela subir ou para formar a característica de crista, a haste, reage no sentido oposto, de cima para baixo. A onda vai ser refletida de volta para a corda. Se é refletida, ela está no mesmo meio. Se está no mesmo meio, ela tem a mesma velocidade. A onda continua sendo a mesma, portanto, tem a mesma frequência. E, claro, terá também o mesmo comprimento de onda. Não é uma reflexão. Contudo, a característica espacial dela sofreu alteração. Ela veio com característica de crista, mas voltou com característica de vale. Então, toda vez que há uma reflexão de uma onda em uma interface, em um meio mais denso do que aquela em que ela está, por exemplo, ela vinha se propagando numa corda e atingiu uma haste. O que é mais denso? A haste metálica, por exemplo, o poste ou a corda? O que é mais denso é o poste, é a haste. Então, pela terceira lei de Newton, esse objeto mais denso vai reagir no sentido oposto, promovendo a inversão de fase. Veio como crista, volta como vale. Rolou uma inversão de fase, mas frequência, comprimento de onda, inclinação e velocidade continuam rigorosamente as mesmas, certo? Agora, e se eu tenho uma extremidade móvel? Ao invés de amarrar a corda fixa rigidamente no poste, na haste, se eu interligar a corda que propaga o pulso através de um anel que possa oscilar livremente, como, deixa eu mostrar aqui para você, ó, um anel que possa oscilar livremente na haste, que possa oscilar livremente no poste. Então, olha só, promovo na extremidade livre um pulso, dou energia para essa corda, essa energia se propaga pela corda. Repito, o que me interessa é o que você entenda. Característica espacial da corda é uma crista, tá certo? Então a corda tá sendo empurrada, a energia ao se propagar pela corda está empurrando essa corda para cima, de baixo para cima, para que ela suba e forme a sua característica espacial de crista. Mas ao atingir a haste, a corda não vai agir sobre a haste, a corda não vai agir sobre o poste, já que elas não estão intimamente ligadas. Simplesmente, olha só, esse anel sobe e desce, promovendo a reflexão. Se é uma reflexão, a velocidade permanecerá constante, pois a velocidade só depende do meio, a onda se propaga na mesma corda, terá a mesma velocidade. Ela continua sendo a mesma onda, portanto terá a mesma frequência, a identidade dela não muda. E se velocidade e frequência são constantes, o comprimento de onda também vai ser o mesmo. Ocorre que quando a extremidade é livre, não rola a inversão de fase. Só rola a inversão de fase na reflexão quando a onda reflete no meio mais denso do que o que ela se propagava, do meio onde ela se propagava. Sacasse a ideia? Então, a gente tem uma corda, refletiu numa haste, vai rolar a reflexão de fase. Mas aquela refletiu não na haste, aquela refletiu na argola. Então, nós temos aí um meio como se fosse um meio menos denso do que a própria corda, o que não promoverá a inversão de fase. Tudo que você precisa saber sobre uma onda sendo refletida está aqui. Já para a refração de ondas, a refração... Desculpa, gente. Vou dar aquela apagadinha aqui, ó. A refração de uma onda
ela é caracterizada pela mudança no meio de propagação. Mudança no meio de propagação da onda. Ou seja, ela vinha se propagando no ar, passa a se propagar na água. Vinha se propagando na água, passa a se propagar no vidro. Vinha se propagando no vidro, passa a se propagar no diamante, na glicerina, enfim. Muda-se o meio de propagação da onda. E a essa altura eu já repeti em outros vídeos e nesse, que se a onda muda o meio de propagação e a velocidade só depende do meio de propagação, fatalmente mudará também a sua velocidade. Então, ó, tá aqui a refração, meio 1, meio 2, tá certo? Liguei a caneta laser, vem um raio de luz. Wendel, vai ter um raio refletido? Vai. Por que o senhor não representou o raio refletido? Eu quero simplificar a figura. Eu já falei de reflexão antes. Em todas as vezes que a luz incide em uma superfície, haverá reflexão, refração e, claro, absorção. Sacou a parada? Então, olha só. A luz veio se propagando, atingiu a interface de separação e ela foi refratada. Raio de luz incidente, raio de luz refratada. Beleza? Nós temos raio incidente normal e a luz refratada como sendo também coplanares. Primeira lei da refração. Isto é, esses segmentos vermelho e preto, os raios incidente, refratado e anormal, são coplanares. Só que eles não mantêm a mesma inclinação. A luz sofrerá, olha só, ela sofrerá um desvio da sua trajetória. Quer dizer que a inclinação do raio incidente em relação ao normal, θ1, é diferente da inclinação da luz refratada em direção ao normal, θ2. Mas o que eu posso te garantir é que a luz de antes continua sendo a mesma luz de depois. Se ela é a mesma luz, a sua identidade permanece a mesma, ela só mudou o meio de propagação. Mas se ela continua sendo a mesma luz, continua sendo a mesma onda, significa dizer que a frequência dela permaneceu constante. A frequência dela permaneceu constante. Frequência antes e frequência depois é rigorosamente a mesma. Wendel, agora, e os outros parâmetros? Velocidade, comprimento de onda, inclinação, θ1, θ2. Isso é dado para nós através da equação ou simplesmente lei de Snell, segunda lei da refração, que para a ondulatória ganha um caráter mais generalizado. Mas a expressão, de modo geral, é a seguinte: N1 sobre N2. Wendel, quem são os N's? N's são os índices de refração. Índice de refração do meio de origem e índice de refração do meio de destino. Lembre, nunca é demais, vou colocar aqui no cantinho, que o índice de refração é C sobre V. C é a velocidade da onda no meio, né? Nesse caso em particular. C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz no meio em que ela está. Então, quem é o índice de refração da água? C, velocidade da luz no vácuo, sobre a velocidade da luz na água. C sobre a velocidade da luz na água. Quem é o índice de refração do diamante? C sobre a velocidade da luz no diamante. Quem é o índice de refração da glicerina? C sobre a velocidade da luz na glicerina. Só para você tomar ciência e relembrar o que é o índice de refração. Então, N1 sobre N2 é igual ao seno de θ2 sobre o seno de θ1, que equivale a V2 sobre V1, que é igual a lambda2 sobre lambda1. Pronto. Essa é a lei de Snell, não só para a óptica geométrica, mas também para a refração da luz de uma onda eletromagnética, de uma onda mecânica. Ela é uma lei mais generalizada. Ela não leva em consideração só o índice de refração, a inclinação e a velocidade. Ela também leva em consideração o comprimento de onda. É claro que você não vai usar essa equação inteira e de uma vez. Afinal de contas, ela tem 4 membros, 3 igualdades. Você vai usar a parte dela que for importante para você na questão. Por exemplo, se a questão quer que você relacione os índices de refração com as velocidades,
você vai pegar a parte da equação dos índices de refração e das velocidades. Se você, numa dada questão, precisa relacionar as inclinações dos raios, ou seja, θ1 e θ2, ângulo de incidência e ângulo de refração com os comprimentos de onda, você vai pegar a parte da equação que menciona as inclinações, os ângulos e os comprimentos de onda. Então você vai pensar dessa equação as partes que são importantes para você. As partes que foram informadas no texto e, claro, as que foram perguntadas nele. Bom, observei que a frequência da onda se mantém constante, mas a velocidade da onda pode mudar, via a equação. Comprimento de onda pode mudar, observe a equação. E as inclinações, os ângulos θ1 e θ2 também se alteram. Olhe para a equação. Aqui era tudo igual. Aqui quem rege essas grandezas são a equação, sabendo que a frequência permanece a mesma. Wendel, e a história da fase da onda? A característica espacial da onda? Vamos nessa? A refração é caracterizada pela mudança no meio de propagação. Então, uma onda, quando se propaga em um meio, ao atingir uma interface, um ponto de separação entre o meio de origem e o meio de destino, para onde ela vai a partir de agora, ela vai sofrer um fenômeno duplo. Uma parte da onda bate e volta, é uma reflexão, e uma parte da onda bate e passa, é transmitida, é refratada, passa a se propagar nesse outro meio. Beleza? Tranquilidade? Muito bem. Para ilustrar essa fase da onda, eu escolhi aqui falar para vocês da refração de ondas em uma corda. Há um meio que será mais denso e um meio que será menos denso. A luz passando do ar para a água, ela está passando do meio menos denso para o mais denso. Em resumo, no popular, do mais leve para o mais pesado. Sacou a ideia? A luz saindo da água e entrando no vidro, ela está saindo do meio menos denso para o meio mais denso. No popular, do mais leve para o mais pesado. Eu ilustrei isso com cordas. A corda azul é sempre uma corda leve, uma corda fininha, beleza? Enquanto que a corda desenhada de preto é uma corda grossa. Pensa naquela corda gigantona. De amarrar navio, por exemplo, tá certo? Imagina aqui, ó. Eu tenho uma corda leve, azul, imagina que ela estava retinha, e tem uma corda preta, tá aqui, beleza? A corda azul é a leve, a corda preta é a pesada, então a densidade linear da corda 1 é menor que a densidade linear da corda 2. A corda 2 é mais pesada, é mais densa, beleza? Aí veja o que eu faço, elas estão atadas através desse ponto, eu pego aqui a extremidade da minha corda leve, promovo um pulso. Dou energia para essa corda. Essa energia vai se propagar através da corda, vai se propagar aqui com característica de crista. Então esse pulso vai se propagando até atingir o ponto de separação. O que acontece quando a onda que vinha se propagando na corda leve atingiu o ponto de separação? Dois fenômenos. Uma parte da onda bate e volta, é a reflexão, e outra parte da onda bate e passa, atravessa, é transmitida, é refratada para a outra corda, para a corda preta, para a corda pesada. Vamos analisar? Veja, a parte refletida inverte ou não inverte a fase? Pois bem, a onda vinha se propagando na corda leve, atingiu a corda pesada, atingiu um meio mais denso do que ela. Se atingiu um meio mais denso do que ela, é como se ela estivesse atingindo uma extremidade fixa. Ela age e sofre a reação. Se a ação é de empurrar para cima a corda pesada, gerando uma crista, a reação da corda pesada na corda leve é de empurrar para baixo. Logo, a onda que foi com característica de crista, a parte dela que volta, a parte dela que vai ser refletida, vai ser, ó, uma parte, ela vinha, bateu no ponto, uma parte voltou. A parte que vai voltar, volta com inversão de fase. Ela veio de um meio menos denso para um meio mais denso. Bateu, esse meio mais denso reage sobre ela no sentido oposto. Foi com característica de crista, volta com característica de vale. Na reflexão da corda leve para a corda pesada, rolou a inversão de fase. Mas a parte da onda que passou, a parte da onda que refratou, a parte da onda que saiu da corda azul e passou para a corda preta, que passou da corda leve para a corda pesada, não vai sofrer inversão de fase.
não sofre inversão de fase. Veio com característica de crista? Veio. Refrata, muda de corda com característica de crista. Então já adianto uma característica importante para você na refração. Na refração não há inversão de fase. Se a onda vem com característica de crista, independente dela passar para o meio mais denso ou para o meio menos denso, ela passa com característica espacial idêntica. Veio como crista, passa como crista. Veio como vale, passa como vale. Então na refração, deixa eu pegar aqui, na refração, vou até colocar aqui, ó. Não há inversão de fase. Não há inversão de fase na refração. Não há inversão de fase na refração. Mas quando há inversão de fase? Quando a onda se propaga do meio menos denso para o mais denso e sofre uma reflexão. Quando ela vinha da corda, batia na haste rigidamente ligada, ela estava de um meio menos denso para um meio mais denso, refletiu em um meio mais denso, refletiu no meio mais denso, sofre a consequência, sofre a reação no sentido oposto, inverte de fase. Aqui foi idem. Se eu trocasse a minha corda pesada por uma haste rigidamente conectada à corda, ela batia e quando voltasse, quando sofresse a reflexão, sofria a reflexão com inversão de fase. É como se você estivesse vendo a corda preta fazer o papel da haste rigidamente ligada. É o meio mais denso, onde a onda bateu e sofreu a reflexão de fase. Então, eu vou escrever aqui, ó, a inversão de fase. Aí você já está pirando em casa. Wendel, como? Como há inversão de fase? Como há inversão de fase? O senhor acabou de escrever aqui que na refração não há. De fato, na refração não tem. A onda que mudou de meio não mudou de fase. A que saiu da corda azul para a corda preta não mudou de fase. Permaneceu com a mesma fase. Mas a parte que bateu e voltou, a parte que bateu e refletiu, sofreu a inversão de fase. Porque refletiu no meio mais denso. Então, a inversão de fase na reflexão. Na reflexão. Ficou pequenininho aqui para caber, mas deu certo. A inversão de fase na reflexão. Beleza? Por fim, e se for o contrário, Wendel? Se for o pulso produzido no meio mais denso, indo em direção ao meio menos denso, se for da corda pesada para a corda leve, saca a parada? Então eu tenho aqui ó, a corda preta, a corda grossona, a corda de amarrar navio, e aqui uma corda de violão, uma corda de nylon, beleza? Então eu pego aqui, ó, extremidade, promovo um pulso, dou energia para a corda, essa energia vai se propagando, característica espacial de crista, ela atinge esse ponto aqui ó, de separação, e quantos fenômenos vão acontecer? 2. Uma parte da onda bate e volta, é a reflexão, e uma outra parte da onda bate e passa, é transmitida, muda de meio de propagação, portanto sofre refração. E aí se liga, a parte que bateu e voltou, a parte que bateu e voltou, que sofreu reflexão numa corda mais leve, sofreu reflexão no meio menos denso. Se sofreu reflexão no meio menos denso, é como se tivesse refletido ó, no anel, que oscila livremente na haste, que não reage sobre a corda. Então, essa reflexão se dará sem inversão de fase. E Wendel, a parte da corda, a parte da onda que refratou para a corda leve. Bom, se eu estou pensando agora na parte refratada, na refração não tem inversão de fase. Então, também passa com característica de crista. Então, só rola inversão de fase em 2 eventos, tá? Em 2 eventos, certo? Mas em um único fenômeno. Só rola mudança de fase na reflexão. Só rola mudança de fase na reflexão. Pode ser reflexão na extremidade fixa ou reflexão em um meio mais denso. Reflexão numa corda mais pesada. Sacou a ideia? Muito bem. Para registrar isso bonitinho, pegue sua apostila, questão 14, sobre esse espaçozinho aqui para a gente ganhar tempo. E a questão 14 diz assim: a figura mostra um pulso que se aproxima de uma parede rígida onde está fixada a corda. Supondo que a superfície reflita perfeitamente o pulso,
deve-se esperar que no retorno, após uma reflexão, o pulso assuma que configuração indicada. Então, saca a parada? Está numa corda, haste rigidamente ligada. O pulso vai se propagando, atinge a haste. A onda, o pulso está se propagando com característica de crista. Ela atua a energia atua em cada ponto da corda, empurrando a corda para cima, para esse pulso ir se propagando através da corda. Quando esse pulso atingir a haste, empurra a haste de baixo para cima. É o meio mais denso? É. Está rigidamente ligado? Tá. A haste, pela terceira lei de Newton, pela reação, né, vai reagir no sentido oposto. O que é que vai acontecer? A onda vai voltar com característica invertida, vai voltar com característica de vale, com sua fase invertida. Aí você procura nas alternativas aquela que está refletida com fase invertida, e isso dá para a gente a letra D de Deus. Letra D de Deus. Fechamos aqui a teoria. No próximo vídeo a gente vai adiantar mais o conteúdo e vai fazer mais exercícios. Vamos embora, se liga nos próximos vídeos, vamos falar de polarização, vamos falar de interferência e vamos fazer questões. Vamos embora, beijo, até já já.